Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez pessoal, só vos quero dizer uma coisa. A razão porque é que eu não postei muitos vídeos hoje, que eu podia ter aproveitado, que hoje foi praticamente um dia livre para mim, é porque eu estive a fazer o dia todo o teste de Biologia. Quer dizer, porque tipo, eu tive que ver um bocado dos meus vídeos para ver o que é que eu falava para meter no meu teste. Então, já terminei o teste, já meti as cotações e digo-vos uma coisa. Este provavelmente é um dos testes mais difíceis que eu já fiz. É assim, eu estive a fazer a cotação e 9,7 de 20, neste caso, pronto, 97 de 200 de cotação, 97 pontos do teste, ou seja, 9,7 valores do teste é só escolha múltipla, ordenar, verdadeiro ou falso, portanto, não... Portanto, aproveitem esses 9,7 valores, ok, malta? Porque o teste é mesmo muito complicado. Até porque esta matéria é complicada. Aliás, só vai ficar pior a seguir, se repararem. Porque a distribuição de matéria das plantas é pior. Portanto, se calhar... Pronto, eu só para dizer que eu já fiz o teste. E é só para vos dizer também uma coisa. Eu skipei aqui uma matéria. E essa é a matéria... Então, vocês estão a ver o mecanismo de absorção de luz. Eu esqueci de falar dos fenómenos que podem ocorrer após a excitação do eletrão da luz. Ora bem, então... A excitação da molécula de clorofila provoca a transição de um elétron para um nível energético superior, consoante o nível energético do elétron. E neste caso podem ocorrer 4 situações. Ok? Prestem muita atenção. Primeiro, o elétron tem um nível de energia tão grande, que é transferido para uma outra molécula. Ok? Isto acontece. E neste caso a clorofila ficará oxidada, e a energia luminosa será transformada em energia química. Tal e qual como a energia faz fotoquímica. Depois 2 temos... Isto é para a energia química. Depois 2 vamos falar da ressonância. O segundo passo. Ressonância. Certo. Que, ou seja, quando transfere-se energia para um eletrão numa molécula vizinha. Ok? Vai-se transferindo energia sim para moléculas, portanto isso é ressonância. Depois em terceiro temos a fluorescência, que é basicamente quando a energia liberta sob forma de luz. Quando liberta sob forma de luz, isso é a fluorescência. E depois por último temos o calor, que liberta sob forma de calor. Ok? O calor é o último e liberta sob forma de calor. E depois vai-se para o estado fundamental, sendo que o primeiro passo é o estado excitado. Ok? Pronto, era só isto que eu queria falar. Eu esqueci-me de falar isto na aula passada. Agora, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer aí os exercícios da página 137, porque eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha sempre tradição de fazer exercícios cada vez que a gente terminava a unidade. Pronto, então vamos lá. Primeira pergunta, classifica as seguintes afirmações sobre os fotossistemas. Ok. Primeira afirmação. Os fotossistemas localizam-se no estroma dos cloroplastos. Falso. Localizam-se nos estilocoides. Ok? Porque os fotossistemas fazem parte da fase fotoquímica, que é nos estilocoides. Os estomas fazem parte da fase química, que é o estroma. Ok? Mas a gente aqui não está a falar da fase química. Ok? Pronto. Então a primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação. Fotossistema 2 recupera os eletrões perdidos diretamente a partir da oxidação da água. Verdadeiro. Ok? Claro. E 3. A cadeia transportadora de eletrões, ou seja, CTE, fornece eletrões do fotossistema ao fotossistema 1. Certo. É ao fotossistema 1, ou seja, do 2 ao 1. Não é do 1 ao 2, ok? É do 2 ao 1. Portanto, sim. Portanto, é a opção B. Portanto, 1 falsa, 2, 3 verdadeiro. 2. Se marcar radioativamente H2O, ou também pode ser O2. Portanto, se marcar radioativamente H2O ou O2 com um oxigênio com massa 18, o O2 ou CO2 libertado na fotossíntese será radioativo ou não reativo. E neste caso é a opção A. Portanto, se marcar radioativamente H2O com o oxigênio com massa 18, do dioxigênio libertado na fotossíntese será radioativo. Ok? 3. Pessoal, esta matéria é mesmo muito difícil. Por isso é que o teste está um bocadinho complicado. Está mesmo... Malta, boa sorte. Pronto. Todas as moléculas de CTE transportam A. Eletrões ao longo da membrana dos estilocoides, nunca oxidando. B. H+, por difusão passiva para o estroma. C. Eletrões ao longo da membrana dos estilocoides por redução e oxidação. Ou D. H+, por transporte ativo para o estroma, para o lúmen dos estilocoides. E neste caso é a opção C. Eletrões ao longo da membrana dos estilocoides por redução e oxidação.
certo? Claro que estamos a falar dos estilocoides. E ocorre reduções e oxidações, neste caso redução do NADP e oxidação depois do ATP. 4. A redução ou oxidação da água, portanto, redução ou oxidação, são duas opções diferentes, fornece eletrões ou H+, para o funcionamento de ATP sintase. E neste caso é a opção D, no caso fica a oxidação da água fornece H+, para o funcionamento da ATP sintase. Isto era simples. Pois agora vou já passar para o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin, após a fixação de CO2, forma-se um composto estável que disassocia. B, todas as moléculas de G3+, originam exoses. Não. C, a regeneração de RuPH ocorre a partir de G3P. Imagina, é esta. A D depois era a enzima Rubisco que catalisa as reações em que o G3P é um dos reagentes. Imagina, as opções de para cá estava a olhar realmente pareciam complicadas, mas depois vi a regeneração de Rubisco que ocorre a partir de G3P. Ok, uau. 6. A ATP sintase é um complexo proteico ou lipídico, não sei, que catalisa a fosforilação ou desfosforilação do ADP. Portanto, qual é? É logo a opção A. A ATP sintase é um complexo proteico que catalisa a fosforilação do ATP. Ok? 7. Considera-se que a fase fotoquímica é indiretamente dependente da luz. Certo? Porquê? Porque A. Os fotões incidem também sobre o estroma do cloroplasto. B. Os eletrões libertados pelas clorofilas são captados pelo CO2. Ou C. A oxidação da água liberta protões que são necessários para a formação de ADP e NADP+. Ou D. Necessitam de NADPH e ATP produzidos para a fase fotoquímica. E a opção é mesmo esta, a opção D. Necessita mesmo de NADPH e ATP produzidos na fase fotoquímica. Claro. Eu podia logo dizer que é esta, porque realmente no final da fase fotoquímica origina-se NADPH e ATP. Certo? Portanto, eu provavelmente ia para esta, mas esta aqui é um bocadinho complicada também. Estão todas complicadas. Nem quero. Olha, vocês chegam a esta parte de distribuição de matéria. A próxima matéria é a pior de todas, mas pronto. Durante a fotossíntese, as plantas precisam de consumir. Portanto, temos já 4 opções: glicose, ou H2O, ou CO2, ou O2, e O2, CO2, O2 e H2O, para produzirem H2O, glicose ou CO2 e libertarem CO2, O2, H2O e glicose. Portanto, é a opção B. No caso, durante a fotossíntese, as plantas precisam de consumir H2O e CO2 para produzirem glicose e libertarem O2. Imagina, o último espaço gave it away. Porque o último espaço dizia libertarem. Depois a opção A era CO. Imagina, tinha aqui 4 espaços para vocês completarem, mas o último espaço gave it away. Tipo, porque o último espaço dizia libertarem. Opção A, CO2. As plantas não libertam CO2. Absorvem CO2. Depois, a opção B é libertar O2. E pronto, toda a gente. Até um puto de 8 anos sabe que as plantas libertam O2. Portanto, o último espaço gave it away. Porque depois as outras opções libertarem H2O. Desculpa lá, mas eu nunca vi uma. É assim, nunca vi uma planta diretamente, literalmente, a libertar água. Tipo. E depois glicose. Mano, vá lá. É O2 mesmo. Depois a 9 ordena a AF, basicamente, inicia com a letra A. Portanto, a A é a absorção da luz pelos pigmentos fotossintéticos. Depois é a C, a libertação da O2. Depois é E, formação de NADPH e ATP. Depois é, portanto, isto já foi o final da fase fotoquímica. Depois é B, a fixação do ozono, né? Já estamos a falar da fase química. Depois é F, a oxidação de NADPH e ATP. Portanto, não confundir formação de NADPH e ATP com oxidação de NADPH e ATP. Portanto, formação e oxidação é diferente. E depois, por último, é a D, produção de glicose. Ok? Já é no final, mais no final da fotoquímica. E por último, vamos falar da pergunta 10. A fotossíntese corresponde a uma reação exoenergética ou endoenergética que transforma a energia dos elétrons ou fotões em energia química acumulada na molécula C6H12O6 ou O2 ou H2O. E neste caso é a opção D. A fotossíntese corresponde a uma reação endoenergética que transforma a energia dos fotões em energia química acumulada na molécula C2H12O6, certo? Ok.
E para acabar a aula, vamos só falar aqui rapidamente da matriz para o teste, que é gigante, ok? Eu gosto sempre de dar aqui um bocadinho de matriz maravilhosa. Pronto, primeiro vou fazer isto para calma aí, deixa-me só meter isto aqui. Ora bem, basicamente primeiro tudo sai a membrana celular, não é? No caso temos o modelo do mosaico fluido, não se esqueçam disso. Depois saem os transportes membranários, neste caso estou a falar do difusão simples, a osmose, difusão facilitada e o transporte ativo. E aproveitem para ter a quantidade máxima de pontos neste grupo, porque os outros grupos não vão ajudar. E eu acho que este é o grupo mais fácil, porque depois vem os organelos do nada, vem tipo a endocitose, a exocitose, vem essa porra, que essa é super complicada. Eu próprio esqueci-me durante a fazer o teste. Portanto, depois sai o impulso nervoso e os neurónios, que também é muito interessante. E depois sai, mais uma matéria relaxante, né? Tipo, não ironicamente, é uma matéria realmente relaxante, assim mais ou menos, que é a ingestão, digestão e absorção, os tipos de digestão, neste caso a estrutura básica de um tubo digestivo, as adaptações do tubo digestivo ao regime alimentar, as adaptações do tubo digestivo para assegurar a absorção, neste caso também a evolução de sistemas digestivos em animais, pronto. É basicamente a unidade de obtenção de matéria dos seres vivos heterotróficos. E o mesmo se aplica à obtenção de energia pelos seres autotróficos. Portanto, muito resumidamente a matéria é a obtenção de energia pelos seres vivos heterotróficos e autotróficos. Pronto, quando eu digo autotróficos, é basicamente a fotossíntese. É vocês saberem o que é clorofila. Pronto, vocês têm que saber a experiência do Hermann Mayer. O Hermann Mayer, né? Esqueço-me completamente. Não, desculpa, é Engelmann. O Hermann Mayer é uma porra de um material químico, desculpem. Eu também estou a estudar química, pronto. Portanto, Engelmann, ok? Depois tem que saber os mecanismos de absorção de luz, saber a formação, como é que se forma o NADPH e o ATP, no caso, e a sua importância. E depois as fases da fotossíntese, a fase fotoquímica e o ciclo de Calvin, ou a fase química. E pronto, e já é muita coisa, portanto toca a estudar. Que eu já vou fazer um vídeo do teste, ok? E enfim, pessoal, vou ficar por aqui e vejo-vos no teste. Tchau. Não vai correr bem.